rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, aos mentores do movimento espírita petropolitano, aos nossos mentores, a nossa gratidão por aqui estarmos reunidos mais uma vez essa noite, podendo estudar um pouco mais essas obras tão valorosas da série espiritual André Luiz, obras que nos ajudam a compreender a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que nos ajudam com subsídios para nos moralizarmos, sempre embasados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na codificação da doutrina dos Espíritos, a nossa gratidão por todos esses Espíritos que deram parte do seu tempo, das suas vidas, para trazer para nós o melhor que eles tinham dentro deles. Uma gratidão eterna aos Espíritos, a Chico Xavier, que cumpriu maravilhosamente bem a sua mediunidade, com tanto amor, com tanta disciplina, com tanta dedicação para todos nós, a nossa gratidão, aonde ele estiver, que ele possa receber esses nossos sentimentos de gratidão. Gratidão a toda a espiritualidade, que sem ela a nossa vida, com certeza, seria uma vida difícil, os problemas que passamos seriam mais pesados, seriam mais duros de serem vividos. Gratidão eterna por tanto amor que nós recebemos de todos os lados. E que esse momento que nós estamos reunidos e recebendo essas vibrações tão calorosas, tão misericordiosas, elas também possam, através dos nossos pensamentos dirigidos, das nossas emoções sinceras, ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que alguns deles, às vezes, se encontram distanciados das verdades que libertam e esclarecem e nos retiram dos ciclos reencarnatórios de dor. Que essa paz e esse amor que sentimos possam envolver também todo o planeta Terra, em especial a nossa pátria Brasil, agradecidos que sempre estamos pelo amparo sincero de Ismael, mentor da nossa pátria, que ele possa ser sempre fortalecido por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, nosso Pai, para que possa administrar da melhor forma possível o destino da nossa pátria Brasil e, ao mesmo tempo, nos ajudar a apaziguar, a pacificar os nossos corações, que tanto precisamos. Que essa paz e esse amor prossigam entre nós, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e gratidão eterna. Mais uma vez, boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. O capítulo que... Está gravando? Estou gravando sim, muito obrigada. Ok. O capítulo que nos cabe essa noite, gente, é o capítulo de número 8, no plano dos sonhos. E a gente vai tecer algumas reflexões para nós retirarmos um pouco dos ensinamentos necessários para nós, né? Lembre-se que eles vão fazer uma reunião no plano espiritual e estarão sendo convocados não só os espíritos desencarnados, mas também os espíritos encarnados. E aí, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre os desencarnados. O maior problema somos nós, os encarnados, né? Não são nem os desencarnados, porque os desencarnados, em geral, já guardam uma certa disciplina, somente aqueles que já estão engajados em trabalho. Mas a gente, nem às vezes, estando engajados no trabalho, a gente consegue manter a disciplina o tempo todo. É uma luta para a gente, né? Mas a gente não deve desistir. Devemos continuar firmes na nossa luta, não desistir jamais. Se a gente cai, a gente levanta, porque se a gente desistir, perdeu tudo. Mas se a gente tiver coragem
para, quando cair, tiver coragem de se erguer de novo, é isso que interessa. E aí a gente vai ver as palavras sempre tão carinhosas e esclarecedoras de Alexandre. Sim, esclareceu Alexandre afável. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. E aí o irmão Francisco, lembra que é aquele que trabalha, está vinculado ao nosso lar e é especializado naqueles socorros, naqueles tratamentos, às pessoas que se sentem mal durante a noite. Ele fala assim: se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Quer dizer, a gente sabe que no sono físico, como está a questão 401, que eu botei aí para a gente relembrar do Livro dos Espíritos, a gente, a gente não fica repousando. Quem repousa é o corpo físico, que precisa, pela sua materialidade, ele precisa se refazer, se recompor. Agora, o espírito, ele pode permanecer ativo o tempo todo. O desgaste do espírito é diferenciado do desgaste do corpo físico. Então, a gente sabe que durante a noite, se a gente tivesse mais disciplina, a gente poderia, no mundo espiritual, poderia estudar, poderia trabalhar, poderia visitar os entes queridos. Mas é claro que para tudo isso é preciso aquilo que Emmanuel falou e insistiu com Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. Se a gente tiver, a gente consegue aproveitar mais. Nem sempre a gente aproveita, né? Tem noites que a gente vê que a gente teve uma noite produtiva e tem noites que a gente deixa muito a desejar. E vamos lá, vamos aos objetivos da reunião, então. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos. E assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica, no entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então, veja quanta coisa que a gente pode aproveitar. E aí eu só tirei um trecho da pergunta 402, que vai estar ainda abordando a questão do sono e dos sonhos, onde Kardec, então, ele fala assim: tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnados, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Então, olha que interessante, a gente pode trabalhar durante a noite, participar de trabalhos, e quando a gente desencarnar, a gente pode dar sequência a esses trabalhos. Então, isso é que é desencarnar bem. Seria desencarnar já com trabalho, com emprego em vista lá no mundo espiritual. E não chegar como a maioria de nós chega no mundo espiritual, cheio de problemas, né? Ou chega na qualidade de enfermos, que não conseguiu superar as questões físicas, enfermos da alma, enfermos da psique, enfim. Em geral, a gente às vezes desencarna em condições lamentáveis, né? Então, olha que coisa boa, a gente tem mais essa nota aí de Kardec para fortalecer o livro do André Luiz. E aí, então, vamos falar sobre se a gente pode lembrar daquilo que a gente sonha, né, durante o sono. E aí a gente vai ter uma explicação, tanto de Alexandre, como a gente vai ter uma explicação também que se encontra, que vai fazer ressonância na pergunta 403 do Livro dos Espíritos. E os irmãos que comparecem, indaguei, o André Luiz, né, curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou:
Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Então, ele está falando das questões físicas. O homem eterno guarda as lembranças completas e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pela injunção da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. E aí, fazendo correlação, Kardec perguntou por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí eu só peguei um pedaço da resposta. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, a gente vê que o nosso corpo físico, ele não consegue gravar, ele não consegue perceber, né, por falta de sintonia, todas as impressões que nós vivenciamos no mundo espiritual. Então, é por isso que a gente não consegue trazer para o cérebro físico essas impressões, né? E o próprio cérebro físico, ele abafa essas impressões, então, abafa, não consegue captar e abafa. Então, é por isso que nem sempre a gente consegue lembrar de tudo, quando a gente retorna, acorda de manhã do sono físico. Mas lembre-se, o que a gente aprendeu fica gravado eternamente no espírito. Então, se a gente não lembra por hora, a gente pelo menos vai ficar gravado lá de alguma maneira, da maneira que a gente conseguiu entender, na nossa memória, lá no nosso inconsciente, no que fica na zona espiritual, no espírito eterno. Então, entenda, a gente sempre não vai perder aquilo que aprendeu no mundo espiritual. A gente pode não conseguir trazer para cá, para essa dimensão, a lembrança totalmente, mas a gente não perde esses conhecimentos, graças a Deus, né? Então, nem sempre a gente consegue por causa dessa incompatibilidade. Com exceção, determinadas mediunidades, um exemplo, Ivone Pereira, que ao se deslocar do corpo, ela no plano espiritual, né, via às vezes uma encarnação dela inteira, e depois fazia um livro. Mas aí ela veio preparada, lembra? A mediunidade está radicada no organismo, então o organismo tem que estar preparado para determinadas coisas. Mas nós, na nossa vida comum, nem sempre conseguimos. Nem sempre conseguimos. E para termos melhor proveito dessas recordações, nós vamos ter que nos disciplinar também. Porque quanto mais a gente se disciplinar, mais a gente consegue também aproveitar o cérebro físico para ele poder funcionar e fazer as captações. Mas mesmo assim, tem limitações, com exceção esses médiuns, como Ivone Pereira, que conseguia, às vezes, em 15 minutos de uma dorna, né, ali na hora do, sei lá, momento que ela dava uma descansadinha, ela conseguia ir lá no plano espiritual, ver como o tempo é diferente, né? Ia lá, via uma encarnação dela, depois sentava, ela não psicografava, ela retratava aquilo que ela via. É um tipo de mediunidade. Muito interessante, né? A gente não sabe nada de mediunidade. Quanto mais estuda, mais vê que não compreende totalmente, né? Então, é por essa razão que a gente, às vezes, não, por causa do aparelho físico, que a gente não consegue. E também pelas nossas indisciplinas, tá? Não é só pelo cérebro de carne, como colocou Alexandre, mas também, às vezes, por deficiência do espírito, que ainda potencializa essa dificuldade de trazer os conhecimentos de lá para cá. Por isso que o cérebro... Oh, desculpa. Ou não, Por pode isso falar. que você disse que o cérebro abafa? A gente não consegue fazer sintonia, né? Com exceção daqueles que vieram preparados para tal mediunidade, para tal intercâmbio. No estado normal, a gente tem um limite de sintonia para lembrar dos nossos sonhos, porque o cérebro de carne físico, ele não está preparado para isso, porque a sintonia é muito diferenciada do plano espiritual, daquela vivência de lá para cá. Não seria também por causa disso que você falou, porque o espírito da gente, de repente, ainda não está
ainda não chegou nesse estágio, né, Também de por imaturidade nossa. merecedor, né, de Por essas dois lembranças, fatores. né? Um, porque o cérebro físico não consegue captar todas essas informações, e, em segundo lugar, por isso que você está falando, a gente não se prepara, não tem evolução suficiente, aí quando a gente retorna, a gente não consegue lembrar quase nada. A gente tem dificuldade dessa relação com o mundo espiritual, porque a gente ainda não está espiritualizado o suficiente. Então, por dois fatores, né? Um, porque tem essa dificuldade, essa barreira natural, fisiológica desse corpo físico, e outra pela nossa indisciplina. Então, a gente tem essas duas dificuldades para enfrentar. Mas ali, a informação de Kardec, ele generalizou, né, os espíritos. Por quê? Porque a grande maioria de nós, o nosso cérebro físico, há uma incompatibilidade mesmo, né? Com exceção daqueles que são médios que poderiam aproveitar muito mais o sono físico. Com certeza nós poderíamos trazer muito mais informações do plano espiritual durante a noite. Porém, em muitos momentos, o que nos falta é a famosa disciplina, o famoso preparo para a noite. É dureza, né? Isso, né? É ruim ouvir isso, né? Mas ainda é o nosso momento evolutivo. Então, por esses dois fatores, né? Um pela incompatibilidade vibratória do corpo físico com o corpo espiritual, né? Que ele vai mais longe, se desprende mais, é uma emancipação, os laços se afrouxam, então fica difícil o cérebro físico fazer a captação daquelas informações. E no segundo momento, a imaturidade do espírito que breca muito essas informações. A gente não consegue estar lá tão consciente, tão presente, tão disciplinado a ponto de conseguir trazer o máximo para o lado de cá. Aqui no chat estão colocando assim, às vezes acordo com a sensação de ter encontrado alguém conhecido, e provavelmente encontrou, mas a gente às vezes não consegue lembrar, e às vezes também não é para a gente lembrar, aí a espiritualidade também ajuda a dar uma abafada, que às vezes é só para a gente trazer um outro tipo de informação, e não a lembrança da pessoa, mas trazer só o conteúdo deste encontro, que é o conteúdo moralizador, e não a lembrança de quem nós encontramos. Então, tem tanta coisa, né, que está envolvida por detrás disso, que às vezes fica difícil. Pode falar, Márcia, por gentileza. E às vezes o que a gente traz é a sensação, né, de ter encontrado alguém conhecido, de saber que está bem. Né? A gente pode não lembrar, mas traz isso guardado. Que encontrou alguém que está bem, né? Uma sensação, mas a gente às vezes, poxa, mas quem será, né? Esse alguém. Às vezes a gente até tem assim uma ligeira intuição, né? Ah, eu não sei, eu acho que foi meu parente tal, ou amigo tal, mas assim, certeza a gente não consegue trazer. É ruim, né? Mas pelo menos a gente sabe que está bem, né? Isso pelo menos é bom. O pior seria se a gente soubesse que está mal e não sabe quem é, né? Aí em algum lugar aqui dentro a gente sabe que está bem. Pelo menos isso, né? É um conforto, né, para a alma, né? É muito reconfortante. Pode falar, Eduardo. O Eni, como eu já disse, eu normalmente quando eu sonho, vamos dizer assim, se eu sonho com minha mãe, é minha mãe, só que não é aquela figura que eu conheço como minha mãe. Sim. É uma outra figura, né? Parece uma outra pessoa, mas eu sei que é minha mãe. Isso acontece comigo. É muito, muito, muito raro eu sonhar com alguém e ser a pessoa. Entendeu? Normalmente é uma outra pessoa, mas eu sei que é aquela pessoa com que eu estou sonhando. Agora, no outro dia eu sonhei, mas sonhei quase que assim, umas 3 horas de sono que eu tive, sonhei com o meu cachorro, com o meu labrador, o Zidane. E era o Zidane. Nesse caso, era o Zidane. Olha, você não sabe a alegria que eu fiquei quando eu acordei. Né? Uma delícia a gente lembrar dos nossos 4 patas que já partiram, né? Nossa Senhora! Mas você não sabe a alegria que eu acordei quando eu acordei de lembrar de ter sonhado com ele. E era ele. Só o cachorro que é o cachorro.
Aqui estão colocando assim no chat. Só um minutinho para poder ler o chat. Eu não sei se alguém levantou a mão, eu perdi. Comigo já acontece diferente. Sonho demais com pessoas que nunca vi, rostos diferentes, e fico com a imagem da pessoa o dia todo. Mas às vezes é pessoa que você não lembra dessa vida, mas pode ser pessoa que você tem contato de outras, né? Ou trabalhos que você está executando na espiritualidade, com espíritos desencarnados, né? E que, assim, são trabalhadores que você traz a imagem, mas não faz nenhum, nenhum link, né, com a sua vida atual, com a sua parentela agora, nesse momento da tua encarnação, né? Mas, às vezes, até pessoas que você já trabalhou em outras encarnações, ou que conheceu recentemente no mundo espiritual, e trabalha e traz as imagens, né? A gente não sabe, o sonho às vezes é complexo, né? Alguém levantou a mão? Não, né? Então vamos lá. Acho que eu não li isso aqui, não. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência. É isso que eu falei, a gente às vezes não lembra exatamente quem, o que, mas assim, sabe que era alguém, óbvio, a gente estava falando, estava com alguém, mas guarda os ensinamentos, mas não sabe quem é a pessoa, né, que estava conosco, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só retornar à luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então, veja bem, a gente às vezes não lembra com quem, mas traz as informações, os ensinamentos, e a gente volta fortalecido. Então, é isso que importa, né? A gente aproveitou, a gente já sabe que foi o sono proveitoso, não foi aquele sono que a gente foi por aí fazer coisa que não devia, mas sim foi um sono que a gente aproveitou aquele desprendimento, aquela emancipação, para quê? Para receber conselhos ou para ajudar, mas enfim, foi produtivo de alguma maneira, ou foi para receber algo, ou foi para ajudar, né? Espíritos em outras condições que estavam pior do que a gente, ou em condições ruins de perturbação. Então, o importante é que o produto final é bom, né? Melhor do que a gente ter sono, lembrar de manhã dos sonhos que foram conturbados, cansativos, acordar cansado, aí é problemático, né? E aí a gente tem que se entender que a gente tem que respeitar os livre-arbítrios. Aliás, essa palavra respeito tem faltado muito, né, ultimamente na humanidade. A gente está muito intolerante, gente. Eu vejo muita intolerância. A gente precisa tolerar mais as diferenças. As pessoas não são fotocópias nossas, nem clones nossos. A gente tem que aceitar que as pessoas pensam diferentes, agem diferentes, têm gostos diferentes, têm ideias diferentes. A gente não necessariamente, a gente não precisa concordar. Mas, gente, a gente não precisa abrir discórdias. É isso que eu acho, né? Que quando a gente entra no campo da discórdia, a gente entra no campo do desamor. Se a gente entra no campo de desamor, a gente está fora dos trilhos e dos caminhos que levam a Jesus e a todos os seus ensinamentos. Então, toda vez que a gente vê um ato de violência nossa, de alguma maneira que se expressa corporalmente, verbalmente, ou por gestos de alguma maneira, ou por pensamentos, é hora da gente rever a nossa vida. Se tem alguma coisa dentro de nós que a gente acredita e que a gente e quer que todo mundo acredite e que nos torna violentos porque a gente quer impor isso para as outras pessoas, isso não é bom, não. Garanto a vocês que isso não é bom. Uma coisa só é boa quando traz paz para o nosso coração e quando a gente consegue levar paz para as outras pessoas. Fora isso, não é bom. Pode crer que nós não estamos em boa influência. Isso é para a gente começar a pensar. Acho que para bom entendedor, um pingo agora foi letra. Ele fala assim, no entanto, não podemos violentar ninguém, olha aí. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão.
Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos por olvidarem e, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós. Então, vamos parar para a gente pensar, essa é a frase aí de Alexandre, né? Essa colocação, né? Mas é para a gente pensar que a gente não está aqui para forçar nada a ninguém. Temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Então, vamos lá. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida, no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então, é verdade, a religião ela tem que estar conjugada à teoria e à prática. A religião ela só é boa na nossa vida, como qualquer até uma ideologia só é boa quando a gente vivencia, quando ela é boa, quando ela nos torna pessoas melhores. Não adianta a gente estar lá, eu sou espírita, e aí a gente ser aquela mesma pessoa de sempre, com os mesmos defeitos, os mesmos trejeitos, os mesmos vícios. Sabe quais são os seus problemas, as suas problemáticas de personalidade, mas não faz nada para se tornar uma pessoa melhor. Então não é que a religião é ruim, é porque a religião não tocou os teus sentimentos, ela tocou só a tua razão. A religião ela tem que necessariamente tocar os nossos sentimentos, nos modificar internamente. Então a religião não vai passar de mero culto externo. E assim é com tudo na vida, né? Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé vincule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para a realização digna do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Só para terminar aqui, eu peço a quem levantou a mão esperar um pouquinho. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. Então, olha só, onde não somente o sacerdote da fé vincule a palavra de interpretação. Para que um templo ele possa ofertar tudo isso para nós encarnados, há uma necessidade imensa da gente ter um templo interno dentro da gente. Porque enquanto o templo for só de pedra, a gente vai entrar lá, vai fazer posição de santo, e quando sair a gente continua com os demônios nas ventas, literalmente. E aí a gente não vai estar verdadeiramente levando amparo e consolo a ninguém. Por quê? Porque a gente é teórico. A gente fala, mas não exemplifica. Não sei se eu me fiz entender. Vamos lá, Maria José, você levantou a mão, te pedi por gentileza para esperar, mas coitado, você já esperou demais. Não, se você quiser continuar, eu espero. Não, vai você, por favor. Eu acho que esse negócio de religião é esquisito, porque, na verdade, a gente tem que ter religiosidade, não é religião. É isso aí. Quando você fala assim, eu sou espírita, eu sou evangélica, eu sou católica, mas se você não se comporta como você não é nada. Você não é nada, eu concordo com você plenamente. A religião é para aflorar na gente o espiritualizar. O que a gente tem de melhor dentro da gente.
né? Eu acho que também não cabe a gente sair julgando os outros, Não. porque cada um está no seu momento evolutivo, cada um está na sua hora, É isso. né? Eu tenho uma irmã que, de vez em quando, a gente se desentende um pouco, que ela fala assim, você é espírita, estuda tanto e faz essas bobagens? Eu falei, imagina se eu não estudasse. É isso aí, ia estar Ia pior, ser né? muito pior, né? Então, graças a Deus que eu estudo. Que você não pode julgar uma pessoa, né, pelo comportamento, porque você olha para a pessoa, você se vê nela. Aquilo ali que você acha errado é o que você faz. É isso aí. O outro é o teu espelho, né? Você identifica os erros daquela pessoa, porque são os seus erros. Isso. É conhecido, né? A gente só identifica o que é conhecido, né? O que é conhecido, né? Então, por isso que eu acho que essa religiosidade é que é muito importante. Eu me Né? recordo uma vez, eu estava numa casa espírita participando de um pinga-fogo. Eram perguntas que o público fazia e a gente que estava ali na mesa respondia. Eu fui convidada para participar desse trabalho. Uma pessoa devia estar com alguma coisa contrariada demais com alguém, com algum orador, nem sei se era comigo também, não estava afetada, né? Estava interessada em me olhar, mas não afetada. A pessoa perguntou o que se deveria pensar do orador que na tribuna prega uma coisa, mas na vida dele ele é completamente diferente. E assim, eu respondi, não pensando em me defender, estou sendo muito, muito original com vocês mesmo, entendeu? De jeito nenhum, porque quem se coloca como orador está exposto. Então, assim, eu não respondi para me defender, né? Porque a gente não tem que se defender daquilo que a gente não faz ou daquilo que a gente não é. Né? E, então, em momento algum, eu me respondi para justificar nada. Até porque, se eu sou alguém que fala alguma coisa e realmente eu não vivo, eu estou junto nessa questão. Né? Então, assim, eu não estou me apartando. Eu quero dizer o seguinte, eu não me apartei da resposta. Né? Não estava ali para me defender, nem me apartar da resposta. Mas eu disse que a gente, na qualidade de orador, o ideal é que a gente fale e tente viver. Tente. Eu coloquei essa palavra tente. Por quê? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Veja bem, a espiritualidade diz para a gente que reconhece que seremos verdadeiramente espíritas se nós todos os dias nos esforçarmos para sermos pessoas melhores. Mas a espiritualidade não diz que reconhece o verdadeiro espírita pela perfeição que habita nele. Exatamente. Ponto final. Então, aí, em cima disso, eu respondi e falei assim, que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a pessoa que fala em público, ela é igual a todo mundo, erra e acerta igual a todo mundo. Talvez ela só está ali porque ela consegue se desembaraçar em público. E muita gente conhece até muito mais, às vezes, a doutrina do que a gente que fala, mas não consegue transmitir porque não tem coragem de fazer isso. Então, precisa de alguém que tenha uma cara de pau para fazer isso, literalmente. Né? E segundo, assim, aí eu continuei explicando tudo isso e falei, a terceira questão, quando a gente escuta um orador, a gente nunca, jamais deve idolatrar nenhum trabalhador, muito menos um orador. A gente deve aproveitar o que ele fala e que é bom. E a vida dele é dele. Né? Apartar um pouco. Não estou justificando, não estou dizendo que um orador pode ser uma pessoa de má vida. Veja bem, tá? Se você falar, então, qualquer pessoa agora, de qualquer caráter, pode ser, não. Se ele está representando uma doutrina, pede-se que ele tenha um mínimo de comportamento, o mínimo. Não perfeito, mas o mínimo de comportamento se pede, o mínimo, né? Mas, assim... O irmão Jacó, né, lá do livro Voltei. É isso aí. Né? É polêmico esse irmão Jacó, né? O irmão Jacó, com todo respeito, foi um grande divulgador da doutrina dos espíritos, mas foi ele que narrou, no próprio livro, foi palavras dele, não minhas,
que ele teorizou mais do que viveu. Isso foram palavras dele, nem são minhas. Palavras dele, Né? Isso está lá no livro, né, gente? A gente Tá pode no trazer, livro dele, a gente pode trazer parágrafos e mais parágrafos. Mas, assim, ele não foi desmerecido em momento nenhum. Não. Tanto é que ele desencarnou, Bezerra, que era amigo paradíssimo. dele, né? Foi recebê-lo. Entenda, tudo que a gente faz aqui é muito aproveitado. Mas com o irmão certeza. Jacó, já que você está tocando isso, aproveitando, né? O que ele fez? Ele escreveu um livro para dar um sacode na gente. Né? Como ele foi sacudido, ele sacode. Olha, gente, vocês vivam, mas procura viver o máximo, não sejam só teóricos. Agora, ele foi um grande divulgador, um grande trabalhador. Mas o grilo dele é que o perispírito dele não tinha a luminosidade dos outros. É aí que ele viu que ele não era tão assim, ele não vivia com todo o fervor a doutrina. Ele conhecia, mas não vivia com todo o fervor. Mas foi uma grande alma. E, para mim, ele foi uma grandiosidade, sabe por quê? Porque ele teve coragem de falar dele. Para a gente falar do nosso defeito, tem que ter coragem no sangue, na veia, porque se não tiver, não fala, não. Então, ele foi de uma humildade ao escrever aquele livro, que ele merece aplausos de pé, pelo menos da minha parte merece. Quando ele escreveu o livro, a luz dele já brilhou muito. Com certeza, né? Aí ele já ganhou aquela luz toda que ele fazia, que ele merecia, que todos nós merecemos, né? Com todo respeito, foi um grande trabalhador, mas ele trouxe um alerta para a gente, que é preciso a gente conjugar as duas coisas. Ele não foi um homem perverso, não foi um homem depravado, nada disso. Ele só não viveu plenamente tudo, né? Mas ele não foi perverso, entenda isso, né? Mas ele chamou atenção para a gente que é preciso que esse templo interno aí seja construído. Ele puxou a nossa orelha, né? Literalmente, foi isso que ele fez. Eu sou muito grata para que eu bote as minhas barbas de molho todos os dias. Eu sempre lembro do irmão Jacó, quando eu estou dando as minhas derrapadas, eu falo assim, eu vou voltar, porque ele já puxou, vai quantas orelhas, que eu estou com a orelha de elefante, de tanto levar puxada de orelha. Né? Mas foi um grande divulgador, que bom, que graças a Deus que ele escreveu aquele livro. Nós temos que agradecer a ele todos os dias. Ele é mais um espírito que nós temos que agradecer todos os dias. André Luiz, Emmanuel, ao Chico Xavier, que já desencarnou, o irmão Jacó, e tantos outros, né? Que seria de nós se não fossem esses espíritos, né? A gente erraria muito mais. Ainda bem que a gente está na doutrina, que você vê, a gente não é flor que se cheire. Imagina sem a doutrina. Não ia ser mole, não. Né? Eu concordo plenamente com você, Zezé. Se a gente não tivesse na doutrina, ia ser um problema muito sério. Fica por lá para não ficar pior. É isso que eu penso, eu não saio que é para não ficar pior. Então, vamos lá, gente. Os 5 minutos de descontração é bom para a gente lembrar que ainda tem salvação. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. E as nossas invigilâncias, né? Porque, olha só, vai falar de uma pessoa específica, mas muitas vezes a gente é assim, muito parecido com esse espírito, Marcondes, né? Vamos ver aí. Faltam-nos apenas 2 companheiros, né? O Vieira e o Marcondes, né? Elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, clamou Alexandre sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Isso aí, olha só que interessante. A espiritualidade entende, mas hora de começar a reunião, hora de começar a reunião. Quem não chegou, sinto muito, ó, beijo no coração, fica para a próxima. Né? A gente não tem que esperar nada, porque o trabalho, ele não precisa da gente, é a gente que precisa do trabalho, tem uma diferença assim sutil. Né? E vê como a espiritualidade é. Né? Porque tem gente, eu conheço gente que tem mania de chegar atrasado. Se a reunião pública fosse 7h30, a pessoa chegava a 20, 15 para as 8. Se a reunião for 8 horas, a pessoa chega a 8h10, 8h15. Então, o problema da pessoa é chegar atrasado. O negócio dela é chegar atrasado. Né? E assim, não é esporadicamente, mas é toda vez. Tem gente que é assim, né? Tem sempre uma desculpa. Eu sempre falo, quem se justifica não se modifica. Então, é aquela disciplina que precisa ter. O horário de começar os trabalhos é o horário de começar os trabalhos. Quem não chegou, beijo no coração. A gente reza, vê depois se pode fazer alguma coisa quando terminar a reunião, procura saber da pessoa, se passou mal, sei lá o quê, vai dar socorro. Mas a hora de começar o trabalho, é hora de começar o trabalho.
Sertório, que eu botei ali embaixo, que é o chefe do grupo espiritual, ele vai elucidar para a gente. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou. Caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Quer dizer, ele já desconfiava, né? Porque ninguém faz uma pergunta dessa, ninguém faz uma pergunta desse teor se já não imagina. Vocês entendam isso. As perguntas são só feitas porque a gente já imagina, né? E aí o Sertório vai receber as ordens. Deixá-las, então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem, deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Então, assim, sentimos muito, vamos ajudar no pós-trabalho, mas se a pessoa deliberadamente se entrega a situações inferiores, de indisciplina, por exemplo, ela está entregue ao livre-arbítrio dela, é uma escolha dela. Olha aí, tá, é hora da gente ser tolerante, isso é tolerância. A gente vai ajudar? Vai, depois que a gente terminar o trabalho, que tem outras pessoas que dependem do trabalho que vai ser feito. Então, você não pode deixar a maioria à deriva para ir recuperar um ou dois que saiu fora do trilho. Você olha pela maioria, depois você vai lá, e o que você pode fazer por aquele outro? Né? E vai ajudar também, mas depois. Entenda? É um ensinamento para a gente. Então, aquela pessoa que tem sempre mania de chegar atrasada em tudo. E, geralmente, os que têm mania de chegar atrasada em tudo têm sempre uma boa desculpa, estão sempre empurrando as suas indisciplinas para os outros. Ah, mas é por causa dos outros. Isso está sempre transferindo o problema para os outros. Isso é muito feio. Quando a gente erra, o bonito é assumir, corrigir e não repetir. Porque também se pede desculpa, mas toda vez faz igual, também se torna uma coisa lamentável, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Só um minuto, porque eu pensei que a minha internet tinha saído, mas... Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhantes gêneros de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, assim, por isso que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço em que ele emprega. Mas se você repete todo dia, você está empregando algum esforço? Não, você está empregando uma coisa chamada justificativo. Né? Uma coisa é o esporádico, outra coisa é aquilo que já virou rotina. Como não tornou Sertório fraternalmente? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? É verdade. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Porque o Pai chama todos nós, gente. O Pai dá oportunidade para todos nós. Mas se Jesus disse, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Se Jesus fala isso, é sinal que tem um critério, não tem? Tem que ter um critério. E se muitos são chamados, poucos escolhidos, tem um critério para a escolha. Qual é o critério? O critério é a disciplina. É a escolha que você faz em tentar viver as leis de Deus todos os dias. Mas se você, ao invés de tentar viver as leis todos os dias, você se permite deliberadamente se arrastar pelos seus vícios, lamenta-se. Lamenta-se. Fica aí aguardando a sua próxima oportunidade. Daí foram ver a residência do Vieira, vamos lá. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Então ele estava pouquíssima coisa desligado, né? Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido
permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. E aí a entidade. Hoje à noite, Vieira, me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhes os necessários esclarecimentos. Quer dizer, o espírito estava com os brios dele feridos. Então, não era uma entidade boa, né? Porque quando a gente se permite a tal e vai fazer vingança, a gente está agindo em nome de Jesus. Já falei para vocês, toda vez que vocês pegarem lá, que o dedinho de vocês, eu vou fazer um outro alerta, estiverem coçando no celular para fazerem uma postagem de provocação, seja do que for, de qualquer assunto, eu vou dizer a vocês, antes de apertar qualquer tecla, abra o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois vocês verifiquem se vocês ainda vão ter vontade de apertar a teclinha do celular. Né? Porque, gente, quando a gente faz esse tipo de situação, isso é um desserviço à humanidade. É um serviço de descaridade. E para nós que nós intitulamos espíritas, postagens de qualquer teor provocativo e ofensivo mostram o tamanho da nossa descaridade. Para bom entendedor, um pingo é letra. Vamos lá. Perdoar 70 vezes, 7 vezes foi o que Jesus pediu para a gente. E mais, ele falou para Pedro, 70 vezes, 7 vezes, cada uma. E não vale se aquela cada uma foi parecida com a outra, não, é cada vez. Né? Então, Jesus ensinou o perdão incondicional, e nós brigamos incondicionalmente com as pessoas. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio devo desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Né? Isso é André Luiz, Sertório, né? Tentando apaziguar o obsessor. E aí, vamos lá, né? O Vieira já era. O Vieira já era, ajudaram o Vieira lá e tudo, mas já era. O Vieira não está preparado mais para os trabalhos dessa noite. Vamos ao Marcondes para ver se o Marcondes... O que aconteceu com o Marcondes, que também não pôde aparecer lá. O Vieira, a gente já viu que estava falando mal de uma pessoa que estava desencarnada e que não podia mais se defender. Então, complicado, né? Complicado. E como não era um espírito com uma alma valorosa, se aproveitou do momento, não perdeu tempo, o desencarnado obsidiou. Né? Agora vamos ver o Marcondes. Que situação é a do Marcondes? Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado, mais um parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sobre as coxas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava posição de relaxamento, características dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas, de galhofeira expressão, permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente, em fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, toda vez que a gente se justifica, lembra, quem se justifica não se modifica. Vai lá ele.
Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorreu. Ora, se ele não sabe, nós vamos saber. Né? Então, vamos lá. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu. Não posso explicar-me. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhes desejamos todos os bens, todo o bem. Então, veja bem, a escolha é sempre nossa. Nós escolhemos com quem nós vamos ficar. Tanto encarnados quanto desencarnados, gente. Não há desculpa. Ele não sabe explicar, ele sabe explicar, ele fez uma escolha. Ele preferiu o prazer, os prazeres físicos, do que os prazeres espirituais. Ele ainda não sente prazer nas coisas espirituais. Ele deveria ter sido sincero. Dureza, sim, mas é a realidade. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhe faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então, o Sertório está dizendo, auxílio não vai faltar, mas eles têm que responder pelas escolhas que eles realizaram por eles mesmos. E ponto final. E assim somos nós. A cada escolha feita tem uma consequência. Tudo que a gente escolhe tem uma consequência. Então, a gente tem que entender que, a partir do momento em que a gente escolhe, a gente tem direitos de escolher, mas a gente tem a obrigação de responder por qualquer escolha, seja escolhas felizes ou escolhas infelizes realizadas ao longo da nossa existência. Então, eu vou parar por aqui, porque a gente está a 7 minutos do término. Para começar o outro capítulo, que eu nem combinei isso com vocês, mas de qualquer forma, para começar, o que vai acontecer? A gente vai falar um pedacinho e vai acabar a aula, porque ainda tem a prece final. Então, eu deixo aberto se vocês têm alguma pergunta desse capítulo para fazer, ou alguma consideração, é sempre muito bem-vinda. Se não tiverem, eu vou pedir a Leida para fazer a prece final para todos nós, onde nós nos uniremos para orarmos uns pelos outros, gente, porque o caso Marcondes e Vieira é muitas vezes o nosso em outro âmbito. Então, a gente só está ali mostrando que, para servir a Deus, para servir a Jesus, é preciso abdicar de muita coisa interna na nossa vida, de muitos sentimentos viciosos que ainda carregamos, todos nós. Uns em uma área, outros em outras, mas enfim, né? Não é posição fácil servir a Cristo, não é mesmo. Não vai crítica nem a Marcondes nem a Vieira, mas a gente ressaltou algumas colocações ali para a gente refletir para a gente, e não para a gente julgar e condenar Marcondes e Vieira, mas para a gente se colocar no lugar do Marcondes e do Vieira, e também no lugar do Sartório, porque é difícil ser ele, né? Saber usar de misericórdia, saber ter a boa palavra, mas ter que ser firme e deixar para trás o outro que fez uma escolha difícil, sabendo que depois vai voltar para ajudar, mas naquele instante vai ter que deixar, porque há outras pessoas que naquele instante dependem dele, né? Então, a vida é assim. Então, respeitar aqueles que estão lá aguardando, né? Isso. Esperam ao trabalho. É isso aí. Mas é difícil, né? Às vezes, né? Porque a gente vai ver que, às vezes, uma pessoa querida nossa que está ali naquela situação, né? E a gente fala assim, a gente vai com o coração apertadinho, né? A gente vai para fazer a tarefa, mas o coração da gente fica apertadinho pensando, né? Refletindo sobre quanto sofrimento que aquela pessoa ainda está alimentando na vida dela. Né? Não é uma decisão fácil do Sertório também, não. É uma posição de trabalho bem difícil, viu? Eu acho bem difícil mesmo.
Mais alguma colocação? O Sertório não podia ficar julgando, né? Não, difícil, né? Mas ele também tinha que se posicionar, ele também, né? Exatamente. E você tem que se posicionar sem julgar. É dureza, né? É dureza. É muito Eu difícil, acho né? muito dureza. Eu vou pedir, então, por gentileza, a Leida, se ela pode, por gentileza, fazer a prece final. Sim. Leida, você está por aí ou você teve que sair? Tô sim. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Semana que vem teremos aula, será o capítulo 9, tá, gente? Teremos a nossa aula ainda, e aí na semana que vem, dia 5 é a nossa última aula, e aí depois eu digo quando é que nós vamos retornar para o ano que vem. Mas semana que vem tem aula, tá? Pode fazer a prece, então, final, por gentileza, Leida. E vamos aproveitar para mentalizar todos aqueles que nós sabemos que estão necessitados nesse momento, tá? Vamos lá. Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso bondoso Mestre, médico das almas, nosso irmão maior, e os nossos amigos da espiritualidade, que tanto nos auxiliam, nos acompanham nesse nosso momento encarnatório. Agradecemos aqui por essa oportunidade de estudo, desse estudo em grupo que tanto nos refaz e tanto nos ensina na nossa prática de vida moralizadora. Agradecemos imensamente a família que temos, as oportunidades de atuação, de trabalho, de convivência, que tanto nos faz bem nesse nosso momento encarnatório. Que possa olhar, Senhor, senhores, carinhosamente a todos aqueles que em mente direcionamos a Ti o auxílio propício, mesmo com aqueles que não querem Te buscar, não querem Te encontrar, querido Mestre. Mas o nosso desejo, de como também nos sentimos tão bem em conhecer a doutrina espírita e também conhecer os ensinamentos do nosso querido Mestre, nos sentimos cada vez mais desejosos de auxiliar aqueles irmãos que temos em mente no momento e que eles possam receber, bem como nós também, receber o carinho constante, o afago, o auxílio necessário para o nosso refazimento quando nos desequilibramos, bem como também nos trabalhos excessivos, mas que possa também nos auxiliar nas nossas emoções, nas nossas descobertas, enfim. Obrigada imensamente, a ajuda da espiritualidade, a esse grupo tão caloroso, que essa união tanto vem nos auxiliar no nosso desenvolvimento, que possa amparar-nos nessa noite para que possamos ter o descanso físico necessário e a oportunidade na espiritualidade, se assim merecermos, também continuar o nosso aprendizado. Obrigada mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade do trabalho de hoje, pela vida, e que nos auxilie sempre agora. Que assim seja.